A escuridão da noite revela os segredos escondidos do coração humano. Quais são as sombras que nos cercam? Selecionamos 3 noites culminantes de juízo divino. A primeira ecoa do tempo de Noé, imersa em corrupção. A corrupção moral prevalecia, levando o Criador a lamentar seus feitos. O juízo se aproxima como um manto escuro. A segunda noite, a escravidão do povo hebreu, onde a opressão sufocava a esperança e o clamor se erguia aos céus. Por fim, a terceira noite mergulha Jerusalém em desespero. A rebelião levou à destruição, a luz se apagou. Essas noites sombrias nos questionam como temos vivido, o que os antigos revelam sobre nossas almas. E assim, na penumbra do Egito, as trevas se espalhavam, enquanto o povo clamava em desespero. Uma advertência de juízo pairava no ar. As trevas, densas e pesadas, cobriam a terra como um manto de desespero. O faraó, em sua arrogância, tinha seus corações endurecidos. A luz da verdade, porém, não se apagava. A advertência da autoridade divina ecoava, chamando o povo à reflexão e ao arrependimento. Enquanto as sombras persistiam, as vozes dos antigos profetas ressoavam na memória dos que ainda buscavam a luz em meio à escuridão. Foi assim que, naquele silêncio tenso, a noite se tornava uma oportunidade para o despertar de corações. Uma chance de mudança. As trevas que cobririam o Egito eram espelho de corações que adoravam ídolos. O juízo estava desenhado nas mensagens ancestrais. Os egípcios, com seus deuses em atividade, viam a luz de Deus como uma afronta. Seus corações endurecidos levavam ao destino sombrio. Em meio a essa opressão, uma esperança brotava a promessa de libertação, murmurada ao vento que soprava entre os hebreus. As trevas que afligiam eram também um chamado à consciência, e muitos, em silenciosa oração, se voltavam ao Deus verdadeiro. Portanto, a verdadeira batalha não se travava no campo físico, mas na luta interior da alma. Quem teria olhos para ver esta verdade? Na profundidade daquela noite tinha início a jornada da conscientização. A primeira praga se aproximava, o juízo se manifestava. E assim, ao olharmos para aquelas sombras, perguntamos o que elas revelam sobre nossa própria luta contra a escuridão. Elias, erguendo-se firme, contemplava o céu escuro, desafiando a idolatria de Baal que infestava o reino de Acabe. O som do vento uivava e o profeta clamava: "Se o Senhor é Deus, sigam-no." Suas palavras reverberavam como um eco divino. O povo, dividido, olhava confuso, seus corações pesados pelas promessas vazias dos ídolos que adoravam. Elias, imperturbável, chamou os profetas de Baal para um confronto que decidiria os destinos e as almas. Juntem-se 2 touros, um para Baal e outro para o Senhor. Preparai-os e clamai aos vossos deuses. O primeiro altar foi preparado e os profetas de Baal começaram sua dança frenética, clamando sem resposta. A chama de Baal não se acendeu e o silêncio pairou, enquanto Elias observava com um olhar desafiador. Elias, em meio à estranheza do momento, questionou até quando cochareis entre 2 pensamentos. A mensagem de Elias penetrou no silêncio e alguns começaram a refletir, a semente da dúvida brotava. Os profetas de Baal, ainda sem resposta, cortavam-se, clamando aos céus em um desespero crescente. Mas o céu continuava fechado e o eco dos gritos era como um lamento. Onde estavam seus deuses? Finalmente, Elias se aproximou do altar do Senhor, rodeado de pedras antigas, clamor em seu coração. Ele anunciou: "Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que seja conhecido que tu és Deus em Israel." Em suas palavras, a confiança renascia e o povo começou a se reunir, a esperança reacendendo. Após a oração fervorosa, Elias pediu que trouxessem água, saturando o altar e o sacrifício à vista de todos. A água escorria e a visão era impressionante, enquanto os incrédulos questionavam a fé do profeta. Elias se posicionou em oração com fervor, determinado a mostrar a grandeza do Deus de Israel. Um fogo consumidor desceu do céu, engolindo o sacrifício, e o povo caiu prostrado, maravilhado por tal poder. Com isso, a verdade brilhou nas trevas. A vitória de Elias era a vitória do Deus que se revela.
O povo, levantando-se, reconheceu: o Senhor é Deus. Um novo despertamento selava suas vidas. Elias, coração leve, sabia que a batalha espiritual ainda não havia terminado. Um verdadeiro desafio se aproximava. E enquanto as chamas ainda ardentes consumiam o altar, nuvens pesadas se acumulavam no céu distante. Uma nova prova viria, questionando a profundidade da fé recém-descoberta daquele povo. E as palavras de Elias ainda ecoam em nossos corações até quando cochareis entre dois pensamentos. A escuridão tomou conta da terra, como um manto pesado caindo sobre o mundo. O céu parecia lamentar. Naquele momento, o clamor do povo por salvação ecoava em seus corações. Eles sentiam o peso de suas transgressões. Os líderes religiosos, temerosos, refletiam sobre sua traição. A culpa pesava como chumbo sobre suas vestes. Como os indivíduos do passado, eles hesitavam entre duas opiniões, questionando a verdade que tinham rejeitado. Apesar da dor, havia uma semente de esperança entre eles, um desejo ardente pela redenção que começava a surgir. O véu do templo se rasgava, simbolizando a quebra da separação. Novas promessas se entrelaçavam entre as sombras. Como Elias antes deles, muitos se perguntavam até quando cochareis entre dois pensamentos. A luta entre fé e dúvida ecoava através das eras, um tema comum em toda a história humana. Durante aquelas horas, a terra tremeu e a criação aguardava a redenção em um clamor silencioso. Os corações se abriam mesmo em meio à escuridão. A misericórdia de Deus aguardava ser revelada. A cada suspiro havia um convite à reflexão. Estamos cientes do custo do nosso perdão. Naquela noite densa, as palavras reverberavam pelo tempo. Ainda há tempo para ouvir e se voltar. Naquela noite densa, a estrondosa tempestade se abateu sobre a terra, um sinal da gravidade da avassaladora desobediência. O povo, amedrontado, buscava abrigo, enquanto as vozes dos antigos profetas ecoavam em seus corações. Um ancião de idade avançada levantou a voz em súplica, relembrando os dias de fidelidade a Deus. A luz da esperança parecia surgir através das nuvens escuras, chamando à reflexão e ao arrependimento. Com o coração pesado, o povo começou a se lembrar das promessas de Deus, buscando um novo caminho. A tempestade, agora um símbolo de purificação, começava a se dissipar, trazendo promessas de renovação.